Após Zagan expulsar Nefi do castelo, ela estava sentada, triste, em um beco escuro da cidade. Então, a cavaleira angelical aparece e pergunta se ela está bem. Quando Nefi olha para ela, a cavaleira reconhece que é a mesma elfa que estava com Zagan quando atacaram o castelo. Nefi então presume que vai ser morta, pois é aprendiz do feiticeiro, e oferece a cabeça para a cavaleira. A cavaleira tenta explicar que não tem intenção de machucá-la, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, os moradores da cidade aparecem para defender Nefi. Os aldeões começam a gritar que Nefi é uma boa garota e questionam como ela pode ter coragem de machucar uma coisinha tão doce. A cavaleira começa a chorar, e Nefi explica para os moradores que a garota não fez nada de ruim para ela. Na cena seguinte, Nefi está no restaurante com a cavaleira. Manuela então traz um pouco de comida para Nefi, que recusa, dizendo que não tem dinheiro para pagar. No entanto, Manuela diz que ela pode ficar tranquila, pois é por conta da casa. Quando Nefi prova a comida, ela se lembra de seu mestre e começa a chorar. Então, as garotas tentam confortá-la. Após se acalmar, Nefi termina a refeição e explica para as meninas que Zagan a expulsou do castelo. A cavaleira então critica Zagan, dizendo que ele apenas usou Nefi, mas Nefi fica brava com o comentário e afirma que seu mestre não é esse tipo de pessoa. Manuela pergunta se aconteceu algo para ele expulsá-la. Nefi pensa um pouco e se lembra do que ele disse naquela noite e pergunta para as meninas o que é um arquidemonio. Elas explicam que os arquidemonios estão acima dos feiticeiros e comentam sobre o caos que se tornou a cidade após a morte do arquidemonio Marcosias. A cavaleira explica que existem 13 arquidemonios, mas só 12 espadas sagradas. E por isso, caso outro arquidemonio fosse escolhido, a igreja faria de tudo para se livrar dele antes que ele pudesse reunir forças, e também poderia haver outros feiticeiros que o atacariam para aumentar sua posição. Nefi então se pergunta se Zagan fez tudo aquilo para protegê-la. A cavaleira pergunta a Nefi se Zagan sequestraria pessoas para fazer experimentos, mas Nefi nega, dizendo que ele não tem interesse em pessoas fracas. A cavaleira comenta que Nefi deve estar certa, pois quando ela lutou contra Zagan, ele se conteve por ela ser mulher, e embora ela diga que isso seja humilhante, sua expressão mostra o contrário. Manuela pergunta se ela está apaixonada, mas a cavaleira nega, explicando que apenas sentiu que Zagan precisava de ajuda, pois parecia muito solitário. Nefi compreende, embora desejasse ser a única a perceber isso. Fica feliz por mais alguém perceber como Zagan se sente. Ao recordar como Zagan foi gentil com ela enquanto observavam a lua, Nefi decide retornar ao castelo. As garotas perguntam se ela ficará bem, e Nefi responde que sim, e embora não acredite que alguém possa derrotar Zagan, isso não significa que ele não possa ser magoado, e que ela quer estar ao lado dele para apoiá-lo. A cavaleira, vendo a determinação de Nefi, diz que não pode ficar para trás e que também deve cumprir seu dever, mas Nefi entende errado e pergunta se ela pretende lutar contra Zagan outra vez. A cavaleira nega, explicando que há um feiticeiro maligno se passando por Zagan, e que embora não possa defendê-lo devido à sua posição, ela se compromete a pelo menos limpar seu nome. Ao se despedirem, Nefi questiona por que Manuela foi tão gentil com ela. Manuela responde que é porque são amigas, o que enche Nefi de felicidade, pois nunca teve uma amiga antes. Observando a cena, a cavaleira pergunta se também pode fazer parte dessa amizade. Manuela afirma que já são amigas. Nesse instante, os guardas que atacaram Zagan chegam ao restaurante, ao mesmo tempo. Um feiticeiro se passando por Zagan aparece e sequestra Nefi e a cavaleira. Ele afirma que, se quiserem salvá-las, devem ir até seu castelo. Na cena seguinte, mostra-se Zagan derrotando os guardas. Quando ele está prestes a sair, um dos homens agarra sua perna e pede para ele poupar Shastiri, mas Zagan não tem ideia do que o homem está falando. Nesse momento, Manuela chega e pisa na cabeça do guarda. Zagan pensa em mandá-los para longe do castelo, mas então a mulher pássaro grita que Nefi foi sequestrada e pede para ele salvá-la. Decidido a resgatar Nefi, Zagan pergunta a Manuela se ela quer ir junto. Ela aceita, dizendo que não pode abandonar sua amiga. Então, os outros guardas se agarram a Zagan, pedindo para ele levá-los junto. Zagan aceita levá-los e afirma que já sabe quem é o culpado. Na cena seguinte, Nefi e Shastiri estão acorrentadas. Nefi tenta usar seus poderes para escapar, mas as correntes estão selando sua mana, impedindo-a de usar suas habilidades. Então, Barbatos aparece, revelando-se como o culpado pelo sequestro. Nefi pergunta por que ele fez isso, pensando que ele fosse amigo de Zagan. Barbatos ri, dizendo que feiticeiros não têm amigos,
e revela que foi aprendiz de Andrés, o amaldiçoado, o primeiro feiticeiro que Sagan matou. Ele deixa claro que não busca vingança, pois se Sagan não tivesse matado Andrés, ele próprio o teria feito. O que ele deseja é tudo que Sagan possui, seu castelo, dinheiro e conhecimento. Ele até revela que incitou a igreja a atacar Sagan, mas todos foram facilmente derrotados. Barbatos também revela seu desejo de se tornar um dos arquidemônios e que pretende sacrificar Nefi para alcançar esse objetivo. No entanto, ela revela que não será possível, pois Sagan já recebeu o título de arquidemônio. Barbatos fica nervoso ao saber disso e tenta sacrificar Nefi, mas Sagan chega explodindo tudo para salvá-la. Obrigado por assistir até o final. O nome do anime é Mao no Ori Geadorei F. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal.